A paz do Senhor, boa tarde, bom dia, boa noite, bem-vindos à nossa live Momento Devocional, hoje com o tema Os Dois Alicerces. Você pode acompanhar a leitura bíblica na sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mas depois do hino, primeiramente esse hino, Casa na Areia. Um certo homem construiu sua casa na areia. Oh, que bonita e elegante que ficou! Mas uma coisa que ele não esperava aconteceu. Veio a tormenta e a tal casa cedeu. A minha casa espiritual que eu construí nunca vai ceder. Está edificada ela todinha no supremo ser. Cristo é a rocha onde eu firmado sempre estarei, e esperando nele sempre ficarei. Um outro homem construiu sua casa na rocha. Era humilde, mas uma casa feliz. E quando vinha o temporal, podiam ver que sua casa nem chegava a tremer. A minha casa espiritual que eu construí nunca vai ceder. Está edificada ela todinha no supremo ser. Cristo é a rocha onde eu firmado sempre estarei, e esperando nele sempre ficarei. Amém. Graças a Deus. Dedico esse louvor para a sua edificação, para a sua reflexão, e dedico muito especialmente ao meu amigo, pastor Marlenício Gomes, em Malden, Massachusetts, Estados Unidos, na Assembleia de Deus Fellowship, que quando criança fazia parte da nossa igreja no setor Pedro Ludovico e cantava tão brilhantemente esse hino, que é das antigas, como já se percebe, né? Bem-vinda, doutora Linda Castro. Muito bem-vinda à nossa live de hoje, Momento de Reflexão. Uma live mais curta, uma reflexão mais breve, e já vou à leitura bíblica no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Jesus disse: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia.
E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Muito bem, queridos, esta parábola, essa história ilustrativa que Jesus contou, tinha como propósito nos trazer uma lição. E já vou falar qual foi essa lição agorinha, depois desse fundo musical que vou colocar aqui para nossa reflexão, né? Dois alicerces. O grande diferencial destas duas casas foi o seu alicerce. Uma com um alicerce de areia, simplesmente aquilo que já estava pronto, não deu trabalho para escavar, para encontrar uma rocha, para ter um bom alicerce, apenas o trabalho de construir. Certamente uma construção mais rápida, uma construção em pouco tempo, mas num alicerce arenoso, sem um suporte, sem uma base segura. Enquanto que o outro, para construir sua casa, teve que escavar, remover a terra, a areia, até achar uma rocha sólida e, por fim, começar a sua construção. Deu trabalho. Quem sabe demorou mais, cansou-se mais. No entanto, esta escolha, essa decisão revelou sabedoria, revelou prudência. E é disso que fala a parábola: dois alicerces, duas construções. A do homem insensato ou tolo e a do homem sábio ou prudente. Homem aqui é genérico, é homem ou mulher, vale para ambos. Então, se eu perguntasse nessa tarde, quem aqui da live está construindo, está fazendo uma casa? Talvez quase ninguém fosse se manifestar, porque na verdade hoje a gente pode comprar a casa pronta. Mas a casa da vida é a casa que estamos fazendo. A casa da nossa vida, das nossas escolhas, da prática ou da omissão em praticar a palavra de Deus, os ensinos que Jesus deixou. Então, na verdade, todos nós estamos em construção, estamos construindo a casa da nossa vida, com as nossas escolhas, com as nossas decisões ou omissões, através do ouvir e praticar a palavra de Deus, ou apenas do ouvir e não praticar. Conhecer por ouvir, por saber, mas não pela prática, pela experiência. Então, foram dois construtores, um homem insensato e um homem sábio, prudente. Duas casas, dois alicerces. E também vem a prova para ambas as casas. Vem o teste da construção. A gente lê no verso 25 que caíram a chuva, sopraram os ventos, correram os rios e deram com ímpeto, com força contra aquela casa. E ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. De igual forma também vem a prova, vem o teste para o homem da outra casa. Caíram a chuva, sopraram os ventos, correram os rios e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua ruína. Queridos, as parábolas de Jesus são muito simples. Exatamente, Jesus usou parábolas com o propósito de simplificar o seu ensino. É uma maneira de falar de coisas profundas através de coisas simples, partindo do conhecido para o desconhecido, do terreno para o celestial, do material físico para o espiritual metafísico. Então, Jesus, o mestre dos mestres, empregou muito o uso de parábola. E essa aqui é a parábola dos dois alicerces, que representam duas atitudes nossas diante da construção da nossa vida, da nossa casa espiritual, da nossa casa como ser humano. O que fazemos da palavra de Deus que ouvimos, que aprendemos, que conhecemos? As praticamos ou apenas guardamos no canto do saber?
Mas a palavra de Deus não é algo apenas para saber, é para fazer. Jesus falou da prática da palavra de Deus. E quando veio o teste, ficou evidente qual casa era sólida. Não era a que foi feita mais rápida, não é a que ficou mais bonita, não é a que sobressaía imponente no meio das outras, era aquela que tinha um alicerce. E nessa tarde eu pergunto, qual é o alicerce da sua vida? Qual é a sua base das suas decisões, das suas escolhas, das suas esperanças, dos seus anseios, desejos, objetivos? É a inerrante, a infalível, imutável palavra de Deus? Se é a palavra de Deus, você está bem. Você está construindo sobre uma rocha sólida, a palavra de Deus, que garante o resultado. Agora, se a sua esperança, os seus anseios está apenas em coisas humanas e você até conhece a palavra de Deus, mas não a pratica, talvez pode até citar trechos da Bíblia, fazer menção de expressões bíblicas, mas isso ainda não é fazer a casa na rocha. Observando que o alicerce nem sempre aparece, ele às vezes fica oculto, mas ele é a base, é o suporte. Então construir a casa na rocha também não é ficar falando da Bíblia o tempo inteiro, para todo lado, citando versículos bíblicos. Isso não é proibido e nem é errado. Observe, mas não é isso que garante que a nossa construção está sobre a rocha, mas sim quando as nossas práticas. Jesus falou, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu o compararei a um homem sensato, prudente, sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o que você já sabe da palavra de Deus sobre amizades, sobre relacionamentos, sobre negócios, sobre lazer, sobre adoração e sobre tudo da vida, tem sido a sua prática, tem sido o seu norte, a sua bússola, a sua orientação? Se assim tem sido, então parabéns, você está construindo a sua casa sobre a rocha. Mas se o conhecimento das palavras de Jesus, da Bíblia, tem sido apenas um conhecimento, uma teoria, algo assim, apenas da mente e não da prática, infelizmente a sua casa está sobre a areia movediça do humanismo, da intelectualidade, das filosofias e pensamentos humanos. Mas saiba que virá o teste. Quando vêm as provações, quando caem as chuvas, sopram os ventos e correm os rios contra a casa da nossa vida, só vai permanecer a casa que está edificada sobre a rocha. Falando em rocha, esse é um tipo bíblico de Cristo na Bíblia Sagrada. A rocha aponta para Cristo, suas palavras, seus ensinos eternos, verdadeiros. Que nessa tarde você possa se aperceber da necessidade de conferir como está a sua construção. Quem tem uma casa em construção vai estar sempre acompanhando, olhando ali se realmente a construção está correndo conforme o combinado, o previsto. Acompanhe também a construção da sua vida, se está edificando sobre a rocha do Evangelho, da Palavra de Deus, ou sobre as areias dos pensamentos e ideias mundanas. Que Deus te abençoe nessa tarde, no poderoso nome de Jesus. Amanhã, outra vez, estaremos aqui para mais uma breve reflexão bíblica no nosso momento devocional. Deus te abençoe no nome de Jesus.